E aí, gente, tudo bem? Muito obrigado por acompanhar mais um dia do nosso Super Ano Bíblico. Essa caminhada que obviamente não é fácil, mas faz muito bem para o nosso desenvolvimento, crescimento, acima de tudo, conhecimento da palavra. Eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida e que você aproveite não só para curtir, comentar, mas também para compartilhar. Deixa Deus te usar, beleza? Hoje o texto a ser analisado é o texto de Isaías capítulo 46 e também São Mateus capítulo 4. Estamos quase completando metade do nosso ano bíblico. Falta pouco. Desiste não, vamos em frente. No capítulo 46 de Isaías, eu separei apenas o versículo 1, que fala que Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas. Resumo da ópera, o capítulo 46 de Isaías está dizendo que os ídolos que muitas vezes as pessoas no seu contexto e no seu tempo davam a vida por eles, alguns sacrificavam até os seus filhos, eles não significavam absolutamente coisa alguma e que sob a autoridade de Deus todos se encurvam. Você se lembra inclusive quando os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon, como Dagon se encurvou, caiu, quebrou-se diante da arca do Senhor? E é exatamente isso que o capítulo 46 está nos exibindo. Entre outras palavras, a soberania do Deus eterno sobre todas as coisas que se intitulam poderes neste mundo. Tudo está sob a autoridade de Deus. O Senhor está acima de tudo e de todos. E os ídolos não significavam coisa alguma e era exatamente onde o povo de Deus estava colocando a confiança, a vida, a dedicação. Cuidado para você não colocar sua confiança, sua vida ou sua dedicação em coisas fúteis, porque as verdadeiras coisas que nos dão sustentabilidade, direção e salvação são as coisas proporcionadas pelo Deus Altíssimo. Então, a vida é muito curta para a gente ficar perdendo tempo. Vamos valorizar esse tempo, fazendo-o valer a pena de fato. Como, pastor? Colocando a nossa vida nas mãos de Deus. É isso aí, o capítulo 46 exibe a soberania de Deus. E a pergunta que fica é, Deus é soberano sobre a sua vida também? Pensa nisso daí. E chegando ao Evangelho de São Mateus capítulo 4, o vislumbre é maravilhoso. Ali está Jesus no deserto da tentação, e o verso 1 do capítulo 4 já começa anunciando que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, exatamente, é isso que a Bíblia está dizendo. E você observa Jesus sendo tentado. O inimigo ofereceu para ele algumas coisas, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, se joga daqui, que está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Se você prostrado me adorar, te darei todos os reinos da terra. Então você percebe as propostas do maligno para desviar Jesus do propósito. E para todas as propostas, Jesus deu um contundente não. Não. Não tem diálogo, não tem conversa. É não. Ei, com o inimigo a gente não fica dialogando, a gente não fica analisando, a gente simplesmente diz não. Que Deus nos dê poder para dizer não às tentações que batem à porta do nosso coração. Lembra da musiquinha? Quando a tentação bate ao teu coração, você diz não. Então o crente precisa receber poder do Espírito Santo para aprender a dizer não. Estamos vivendo numa cultura onde as pessoas às vezes têm medo de dizer o não, para não parecerem caretas, quadrados, ultrapassados, inadequados. O crente em Cristo precisa aprender a dizer não, porque o nosso Senhor disse não no momento certo, quando deveria pronunciar. E que assim sejamos nós também. Agora você observa que Jesus está no deserto da tentação e ele também é chamado de segundo Adão pelo apóstolo São Paulo. O primeiro Adão estava no jardim e o segundo Adão no deserto. O primeiro Adão tinha tudo para vencer e foi derrotado. Jesus tinha tudo para perder e venceu. Tudo corroborava para Cristo ser derrotado. As circunstâncias, as condições eram as piores possíveis. Ele estava 40 dias sem comer.
O primeiro Adão, esposo da Eva, plenamente saciado. O primeiro Adão estava no jardim, Jesus estava no deserto. O primeiro Adão, fisicamente, estava muito bem condicionado. Jesus estava debilitado. O primeiro Adão, muito bem acompanhado da Eva. Jesus estava no meio do deserto, provavelmente se sentindo, quem sabe, só. As condições corroboravam para que ele fosse derrotado e para que o primeiro obtivesse a vitória. O primeiro perdeu quando tinha tudo para ganhar. O segundo venceu quando tinha tudo para perder. Qual foi a diferença? O verso 1 explica. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. É melhor estar no deserto, cheio do Espírito, do que no jardim cheio de si mesmo. Pensa nisso. Foi exatamente por ser cheio do Espírito que Jesus soube dizer não. Não importa se você está neste momento vivendo no deserto, desde que o seu guia seja o Espírito Santo. É melhor do que viver no jardim cheio de si mesmo. A derrota é certa. Ainda que no deserto, porém cheio do Espírito, a vitória é certa ao invés da derrota. Pense nisso. Seja guiado pelo Espírito, submeta-se à soberania de Deus e que tenha um dia maravilhoso na presença do Eterno. Graça e paz. Amanhã tem mais. Tamo junto. Curte aí, compartilha. Beijo no seu coração. Valeu!